Oi, tudo bem? Por volta de 1861, estava tendo uma guerra das concessões nos Estados Unidos. Era uma guerra civil entre os americanos do norte contra os americanos do sul. Os americanos do norte, eles estavam querendo acabar com a mão de obra escrava. E os americanos do sul estavam querendo continuar com as mãos de obra escrava. E na época o presidente era o Abraham Lincoln, conta a história. E no momento dessa guerra, o Abraham Lincoln chama um dos seus generais e pergunta como está a guerra. E o general fala: olha, se Deus não estiver do nosso lado, nós vamos acabar perdendo essa guerra. E Abraham Lincoln fala uma frase bem interessante, que eu queria usar como ponto de partida para a reflexão de hoje. Ele diz assim: Abraham Lincoln falou: minha preocupação não é se Deus está do nosso lado. A minha maior preocupação é se nós estamos ao lado de Deus, porque Deus sempre está certo. O que ele está querendo dizer? Eu não quero trazer Deus para minha causa, mas eu quero lutar a causas de Deus. É bem interessante essa frase, né? E essa frase ela me fez lembrar do que o apóstolo João diz na sua terceira carta, no capítulo 3, ele diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, nós não temos que trazer Deus para lutar as nossas orações, as nossas causas em orações. Nós precisamos orar dentro da vontade de Deus. Deus tem lado. É isso que o apóstolo João está falando. Se a gente estiver ao lado de Deus, lutando as causas de Deus, fazendo o que Deus aprova, guardando os seus mandamentos, vivendo dentro dos teus ensinamentos, as nossas orações serão respondidas por Deus. E se nós não estivermos dentro da vontade de Deus, não adianta nós orarmos. É isso que o apóstolo João está falando aqui. E o que isso significa junto com essa frase que eu trouxe hoje? Que a gente não tem que trazer Deus para as nossas causas. A gente que tem que lutar as causas de Deus, porque Deus tem lado e Deus tem as suas causas. Eu vou ler alguns textos aqui que eu separei aqui. Salmo 103, verso 6 diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Não explore o pobre por ele ser fraco, nem o oprima o pobre no tribunal, porque o Senhor defende a sua causa em juízo, e os que o roubam, o Senhor vai tirar a vida. Então a causa de Deus é os oprimidos. Tiago 4,6, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o Senhor não está a favor dos soberbos, mas ele está a favor dos humildes. Então, Deus, ele tem lado, tem causas. As causas dos oprimidos é de Deus, as causas dos humildes é de Deus. Muitas das vezes nós queremos trazer Deus para a nossa causa. Muitas das vezes nós queremos orar: Deus, resolva para mim. Né? Mas será que isso que nós estamos pedindo a Deus está dentro, é justo? Está dentro da justiça de Deus? Ou será que, por exemplo, Deus não responde oração egoísta? Deus não é contra o egoísmo, Deus é contra a vingança. Né? Deus aborrece a vingança. Deus aborrece a opressão. Deus aborrece a ganância. Deus aborrece a ambição. Deus aborrece o consumismo, o materialismo. Deus aborrece essas coisas, a injustiça, a pobreza, a miséria. Deus aborrece a politicagem. Deus aborrece as ideologias políticas que só geram brigas, contendas e discórdias. Muitas das vezes nós estamos orando a Deus pedindo que Ele venha lutar as nossas causas. Mas como o Abraham Lincoln falou, olha, a gente não tem que se preocupar se Deus está do nosso lado. Nós precisamos se preocupar se nós estamos do lado de Deus. Se a gente está lutando as causas de Deus. Que não adianta a gente trazer Deus para nós, é nós que temos que estar do lado certo da história.
né? Por exemplo, Abraham Lincoln, ele era a favor da libertação dos escravos, né? Da mão de obra escrava. Então, o nosso Deus não é a favor da escravidão, com certeza não. Deus não é a favor de preconceitos. Nosso Deus não é a favor de ganância. Nosso Deus não é a favor de injustiças, né? Então, não adianta a gente orar, brigar, até usando a palavra de Deus. Muitas das vezes usamos a palavra de Deus, usamos do lado errado. Porque muitas das vezes a gente tem uma ideia errada da vontade de Deus. Uma coisa é você conhecer, você conhecer uma ideia a respeito de Jesus. Outra coisa é você conhecer a Jesus. Talvez, muitas das vezes, nos ensina uma ideia do que é Jesus. Uma outra coisa é quem é Jesus e o que ele apoia. Qual lado está Jesus? De que lado Jesus está? É isso que nós devemos nos perguntar. As causas de Deus. Quais as causas que Jesus luta? Por exemplo, se tiver um atropelamento, o cara bebeu alcoolizado e atropelou uma pessoa, qual lado que Deus está? Do lado da pessoa que foi atropelada ou do lado que a pessoa atropelou? Deus tem lado. Deus tem lado. Então, as causas justas, Deus está. As orações justas, Deus responde. As orações honestas, as orações que abrangem outras pessoas, as orações que abençoam outras pessoas, ali Deus está. Ali Deus atende. É isso que o apóstolo João está falando. Olha, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança de chegar até Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, as nossas orações têm que ser dentro daquilo que agrada a Deus, é agradável à vista de Deus. Essas são as nossas orações. Deus não é injusto, Deus é justo. E Ele atende orações justas, orações nobres, né? Muitas vezes a gente fica ventilando orações e reclamamos porque Deus não nos responde. Deus responde orações, orações segundo a tua vontade, né? Não é trazer Deus ao nosso lado, é lutar ao lado de Deus, é lutar as causas de Deus. Amém? Fique com essa palavra, que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.